Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 23. Tiago, capítulo 2, versículo 23, diz assim: e se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Poderia sentar. Oh, glória, aleluia. Eu vou pedir para você, se possível, abrir a tua Bíblia. Nós vamos transitar um pouco na palavra. Obrigado. Gênesis capítulo 18. Deixe sua Bíblia aberta em Gênesis 18. Queridos, eu quero falar hoje sobre esse grande homem chamado Abraão. Claro, vou estar focado muito mais no capítulo 18. Para mim é um dos textos, se você não teve a oportunidade de observar, talvez você leu e não olhou os nuances dos detalhes. Talvez um dos textos mais épicos do Velho Testamento é Gênesis 18. Porque existem coisas que estão aqui narradas que para nós aí não tem como explicar. Não tem como entender. Nós temos a narrativa do texto, mas tem nuances que dentro do campo teológico, a explicação lógica, falta-nos capacitação de compreender a grandiosidade, o tamanho do que está composto aqui a título de revelação. Mas eu começo dizendo, só é possível termos o que ocorreu aqui nesse capítulo 18, é porque Abraão, ele creu em Deus, e ele foi chamado de amigo de Deus. E eu quero começar pregando para você, perguntando: quem são seus amigos? Você é amigo de quem? Quem é seu amigo? Com quem você tem desenvolvido a amizade? É lógico que todo ser humano, todo cristão, todos os crentes vão dizer: pastor, eu sou amigo de Deus, eu sou amigo do Senhor, eu sou amigo de Deus. Eu vou pedir ajuda da mesa, que a gente vai ter que tentar acelerar aí. Coloca para mim Amós capítulo 3, versículo 3. Entenda uma coisa. Como? Escuta isso. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O questionamento do profeta Amós é esse: como é que eu vou andar junto? Como é que duas pessoas andam juntas se não tem acordo entre elas? E eu já digo, é impossível ser amigo de Deus se eu não ando de acordo com Deus. Não. Entenda, Deus não faz média com ninguém. Nós brasileiros temos um problema sério, irmãos. É por isso que às vezes os brasileiros acham que o português ele é ignorante, ele é ríspido. Não, o português ele tem uma questão, ele é muito sincero. Ele não corta rodeio, ele fala na lasca. Nós brasileiros, alguém vai lá e te serve uma água. Você está acostumado a tomar água gelada, ela está quente. O que você fala? Não, está boa. Está boa. Mas você quase gosta depois. Queridos, Deus não vai fazer isso com você para fazer média contigo. Deus vai sempre gritar aos seus ouvidos: se arrependa. Eu quero que você venha orar comigo, mas você tem que arrepender-se. Você tem que andar no meu compasso. Você tem que fazer conforme a vontade do meu querer. Andarão dois juntos se ambos não estiverem de acordo? Não! Não tem como andar junto com Deus e vivendo o mesmo estilo de vida. Abraão, quando ele ouviu a voz do Senhor, ele estava em Ur dos Caldeus. Eu vou apenas resumir essa introdução para conseguir avançar, irmãos. Eu queria que você já conheça a história. Abraão está lá em Ur. Ur é um centro. É um centro de uma metrópole. Uma grande cidade, uma área portuária de riqueza. Abraão está bem situado. Seu pai é fazedor de ídolos. Financeiramente, Abraão ele já foi chamado rico. Ele é rico, ele vem de uma família rica. Está tudo bem. E Deus fala assim para ele: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vem para o lugar que eu vou te mostrar. E Abraão ele vai abandonar a sua cidade, vai abandonar a sua casa, vai abandonar
sabe onde é. Ele não tem GPS, ele não tem mapa, ele não tem bússola. Ele vai ter que depender de ouvir de Deus. Ele vai ter que ser amigo de Deus para saber quais são as coordenadas. Ele não tinha um mapeamento. Raul, você faz entrega o dia todo, né? Mas você recebe o script da empresa, né? Você tem um script que você segue para onde tem que ir. Imagine se você sai sem saber para onde vai. Não dá. Vai chegar no final do dia, sua carrinha está cheia. Abraão saiu sem script, sem roteiro. E louvado seja Deus pela vida de Sara, tá? Nossa geração precisa de Saras. Abraão que crê em Deus. E Sara que confia no seu marido e se submete a ele. Porque se Sara fosse bem encrencada, ele ia bater o pé, vai sozinho. Porque eu não vou. Ela vai dar um grito e dizer, pra onde nós vamos? Lá tem shopping? Pra onde nós vamos? Lá tem o quê? Deserto? Tu é louco, vai sozinho. Deus falou com você, não falou comigo nada não. E Deus não falou nada com Sara mesmo não. A fala é com Abraão. Mas a relação de Abraão com Sara é tão edificante. E aí também tem a palavra para os maridos, tá? Sara não vai seguir Abraão se Abraão também não for um desviolado, né? Ela saiu para seguir porque sabia. Era um homem. Não era uma criança crescida. Era alguém que transmitia para ela confiança. E ela larga tudo, ela deixa tudo. E ambos vão andar pela fé. Estão caminhando no meio do nada, para o nada. E é interessante que quando você pega o mapa, hoje quando eu estava voltando eu tentei olhar o mapa, mas se você puxar o mapa aí, da trajetória de Abraão, você vai ver que Abraão parece que ele andou meio que em círculo. Ele chega... Vamos puxar para a Bíblia. Gênesis capítulo 12, no versículo 7. Versículo 6. Diz assim: Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de More. Nesse tempo os cananeus habitavam ali. Abraão está ali. Em outra tradução você vai ver que More é Manre. Manre é um cananeu que se tornou amigo de Abraão. Um homem rico cananeu ali. Lembrando que no capítulo 14, quando Abraão vai para a guerra, Manre vai junto com ele. Então, a primeira chegada de Abraão é no carvalho de More. O que eu vou estar pregando aqui agora hoje, capítulo 18, o versículo 1, diz que o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de More. Pastor, mas quanto tempo tem de lá para cá? 24 anos. 24 anos a gente pode dizer, ele está no mesmo lugar que começou. Tem coisas que Deus faz que vai além do nosso entendimento. E ele é chamado amigo de Deus. Mas queridos, eu preciso focar agora dentro desse texto do capítulo 18. E eu quero chamar a sua atenção, queria que você não se distraísse. Porque eu queria te convidar para você viajar para dentro desse texto. Abraão, ele sai da sua terra. Passa por Arã. Seu pai morre. Ele tem a perda do seu pai, já tinha perdido seu irmão Arã. Agora perde o seu pai e ele vai na caminhada. Nesse processo, Ló, que era seu filho adotivo do coração, filho do seu irmão, seu sobrinho, também fica para trás. Vai caminhando. Passa-se 10 anos. Tem 84, 85 anos. Ele. Sara é estéril. A promessa de Deus é que ele seria uma grande nação. Irmãos, escuta. 10 anos se passaram. Esse homem anda, vai para cá, vai para lá, e não tem filho. Aí Sara comete a loucura de arranjar uma escrava, H. Aí tem um filho. Foi só dor de cabeça, foi problema para a cabeça dos dois. Você pode ler a história, depois você vai observar que problema que aquele casal arranjou por uma questão de tentar resolver, tentar ajudar Deus. Mas aqui, 24 anos depois, o capítulo 17, que está interligado com o capítulo 18, o verso 1 do capítulo 17, diz que quando Abraão atingiu a idade
de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. 24 anos depois, Deus está dizendo: olha, anda na minha presença, ser perfeito, Abraão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão poderia dizer: peraí, Deus, o Senhor prometeu um negócio há 24 anos atrás, tem quase 2 décadas e meia. Se o Senhor é tão todo-poderoso, por que o Senhor não cumpriu? Por que essa coisa não aconteceu ainda? Ei, tem respostas que você não vai ter aqui na terra. Tem coisas que é com Deus. Acalma teu coração, apenas creia, acredite, confie. Não perca a tua bênção. Então, no capítulo 17, versículo 1, a Bíblia está dizendo que Deus apareceu para Abraão. Mas aqui pode ter sido uma visão. A Bíblia não explicita como foi essa revelação do capítulo 17. Mas agora o capítulo 18 é meticuloso. Abraão, ele está na sua idade de 99 anos. E a Bíblia está voltando agora para o capítulo 18, versículo 1. O Senhor apareceu a Abraão nos cavaleiros de Mamre. É importante nós entendermos, irmãos, só para situar. Já não dá mais tempo de ler porque eu preciso avançar com a palavra. Quando a gente fala de Abraão, com a sua família, a gente pensa, né? Abraão, Sara, não! Nós estamos falando de pelo menos quase 1000 pessoas. Pastor, como assim? É fácil. É só quando você olha no capítulo 14 de Gênesis. Quando Abraão foi socorrer a Ló, ele pegou 314 homens que haviam nascido na sua casa para socorrer. 318, melhor dizendo, capítulo 14, versículo 14 diz: quando Abraão soube que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa. Então nós estamos falando de um grupo enorme de pessoas. 318 ele pegou só dos mais capazes e dos que tinham nascido na sua casa. Então nós estamos falando de um grupo enorme. Alguns teólogos vão dizer: Abraão tinha uma comitiva de cerca de quase 1000 pessoas. Voltamos para o 18 agora. A Bíblia está dizendo que esse homem, que tem uma multidão em volta do acampamento dele, ele não está sozinho. A Bíblia diz que Deus aparece para ele. Sim, mas é diferente. Se nós olharmos capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 17... a revelação se tornou progressiva. No capítulo 18 tem algo fenomenal, diferente. Abraão está à porta da tenda, está um calor danado. Não tem ar-condicionado. Um alto calor faz ele estar na porta. O verso 2 diz que Abraão, estando na porta da sua casa, ele levanta os olhos e ele viu 3 homens em pé junto a ele. Entenda uma coisa. A Bíblia não discorre, por isso que eu disse. A Bíblia não fala e não expressa que maneira que foi que esses homens chegaram. A Bíblia só dá essa conotação que ele estando em pé e de repente ele olha, tem 3 homens, não é uma visão, é algo real, é algo palpável. Tem 3 homens em pé junto dele. Abraão, ele esfrega os olhos e ele vê e ele percebe que tem algo diferente nesses 3 homens. Eu preciso repetir para você algumas coisas. E eu preciso que você caminhe comigo entendendo. Nós não estamos falando de um rapazinho. Abraão não é um garotão. Ele é um idoso de 99 anos de idade. E a Bíblia diz que essa visão que ele tem, olha, vendo-os, o que ele faz? Correu. É um idoso. Aquela revelação leva ele a correr. Ele correu da porta da tenda, foi ao encontro e ele faz o quê? Ele se inclina. Ele se inclina por terra. No verso 3. Abraão diz, e disse, meu Senhor. E é interessante que no original, meu Senhor não é uma palavra considerada para qualquer uma outra pessoa. Não é um ato de respeito. Senhor aqui é Adonai. Abraão diz, Adonai,
se agora tem achado graça aos teus olhos, eu rogo-te que não passe do meu servo. Abraão, ele olha para aquele e diz: olha, por favor, posso não ser digno, eu não tenho aqui uma mansão, uma casa, eu tenho uma tenda. E Abraão era rico, mas já é uma outra mensagem. Mas quero dizer para você, mesmo Abraão sendo um homem rico, de grandes posses, ele nunca construiu uma casa, ele nunca construiu uma mansão. Sabe por quê? Porque diz a Bíblia lá em Hebreus capítulo 11, ele aguardava uma cidade, não feita por mãos humanas, mas uma cidade eterna no céu. Glória a Deus. E por isso ele escolheu habitar em tenda, como nômade, porque ele entendia, a sua cidade estava no céu. Aleluia. A riqueza dele não encheu o coração dele, não fez ele desviar do foco. Como ele não tinha a visão de onde era a terra que Deus ia dar plenamente, ele não podia construir, e ele ficou aguardando em Deus. E ele pede: meu Senhor, se agora tem achado graça aos seus olhos, eu rogo-te, não passes em mim. Deixa eu dar uma pausa aqui, deixa eu dizer para você. Eu quero perguntar para você, onde você está posicionado? De que maneira você está no seu mundo espiritual? Se nós tivermos que aplicar esse texto, nós vamos encontrar um Abraão, um homem que está vivendo um momento de calor intenso, mas ele está ali observando o que está à sua volta, ele está perceptível. Queridos, em nome de Jesus, escuta uma coisa muito séria. Eu não quero que você saia daqui aborrecido comigo, mas tem muita gente que Deus está falando, Deus está passando na vida e não enxerga, não vê, não percebe, está tão desatento, está tão desconectado que não consegue enxergar a presença de Deus no Aleluia. na frente dele. Glória a Deus. Abraão é um homem perceptível, é um homem que está ali, está cansado, está velho, mas não perdeu a sensibilidade espiritual. Vira o quarto para mim. Diz a Bíblia aqui, fica aqui, não passa adiante, que se traga um pouco de água para lavar vossos pés e recostados debaixo dessa árvore. Abraão, ele toma a atitude: olha, faz o seguinte, eu vou lavar os pés de vocês, eu quero proporcionar a vocês um descanso. Meu Deus, quanta gente que está jogando bênção fora, sabe por quê, irmãos? Não tem disposição para servir. Peraí, Abraão é rico, como assim? Eu vou lavar pé de quem? Eu vou, não. E tem muita gente, por causa do orgulho e da soberba do coração, está perdendo bênção, está deixando de ser abençoado. Mas Abraão, ele tem a sua postura de humildade. Por favor, eu vou mandar trazer água, vai lavar o pé de vocês, fica aqui, recoste-se debaixo dessa árvore. Vira para mim. Aí ele diz, no verso 5, eu vou trazer um bocado de pão. Na minha versão, em outras versões, vai dizer, eu vou trazer comida, para que esforceis o vosso coração, ou para que se reforce as vossas forças, para que vocês renovem as forças de vocês. Depois, vocês podem passar adiante. Porquanto por isso chegaste até vosso servo, e disseram, assim fazem como disseste. Escutem, irmãos. Abraão, ele está dizendo, olha, primeiro eu vou lavar seus pés. Segundo, eu vou preparar comida para vocês. Fica aqui, vocês vão recobrar as forças. E quando eu estava lendo essa palavra, eu fiquei a pensar, meu Deus, por mais que Abraão, ele tinha um relacionamento com Deus, ele entendia ainda um pouco limitado sobre Deus. Porque, irmãos, nós temos aqui a maneira mais clara e absoluta, uma teofania. O que é uma teofania? Uma teofania é uma manifestação de Deus de forma humana. Pastor, mas como assim? Também não sei te explicar essa coisa. É por isso que disse que para nós é um texto épico. Porque Deus, ele tomou a forma humana e veio visitar Abraão, e veio estar com ele. Sim, pastor, mas não cabe na minha cabeça. Eu também sei que é difícil de entender, mas o que a Bíblia está dizendo, que Abraão estava ali, diante do próprio Deus, que estava em um corpo humano, diante de Abraão. E Abraão, ele diz, olha, eu vou trazer pão, para renovar as forças. Meu Deus, como assim renovar as forças?
Salmo 121 diz: aquele que te guarda não tosqueneja, ele não cansa, ele não se afadiga. Abraão estava medindo Deus pela régua dele. Aleluia. O cansaço dele, a idade dele levava ele a pensar: fica aqui para descansar um pouco. Mas o verso 6 diz, observa comigo esse detalhe que eu disse sobre a idade desse homem. Abraão apressou-se a ir ter com Sara. Na minha versão diz: Abraão correu para ter onde Sara estava. Ele tem pressa, ele quer servir, ele quer estar ali, mais próximo possível daqueles seus visitantes. E ele corre, ele vai lá e diz: olha, massa, depressa. Não, isso não é para amanhã, eu preciso para agora, Sara. Olha, a massa depressa, 3 medidas de flor de farinha. Sabe o que significa flor de farinha? Se você pegar qualquer outra versão aí, ela vai te dizer o seguinte: faça 3 medidas da melhor farinha. A flor de farinha significa a melhor farinha que tem. Eu quero que você utilize. Pega 3 medidas dela, da melhor farinha, para preparar pães. Entenda, Abraão, ele tem pressa em servir, mas ele não quer fazer de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Ele não vai preparar ali uma misturada. Como é que é a expressão? Até lá no Brasil tem umas expressões aqui. Uma gororoba. Não vou fazer gororoba, não. Eu estou com pressa, mas eu vou servir bem. E pega então a melhor farinha para preparar. Acabou? Só vou dar pão? Não, irmãos. O verso 7. O verso 7 diz: Abraão, por sua vez, ele correu. Peraí, esse vai dar no pique. Esse doce está correndo. Sim, amados, é porque diante da presença de Deus há um renovo. Parece que Abraão foi tomado de um revigoramento. E ele tem pressa, ele quer estar com Deus, ele não quer perder tempo. Parece que é a Maria, né? Simplesmente Maria, não, eu quero estar perto de Deus. E por isso ele sai correndo. A Bíblia diz que ele corre, vai lá no rebanho. O que ele faz? Ele escolheu o melhor vitelo. Sabe? Ele não foi lá, pegou qualquer gado, não. Oi? Um candango, né? Não! Eu vou pegar o melhor vitelo. Eu quero carne maturada. Eu vou fazer um baita de churrasco que vai ser a melhor carne. Escolheu o melhor e mais termo vitelo. E ele deu certo. E olha o que diz: que se apressou a prepará-lo. Tudo estava sendo feito com muita pressa, mas com uma excentricidade do melhor. Abraão agora, ele quer servir de maneira melhor a esses seus hóspedes. E diz a Bíblia, no verso 8, que ele pegou também coalhada, leite, o vitelo, o pão, e colocou tudo diante dos visitantes. Serviu o banquete, colocou ali diante deles. Amados, talvez só em casa você vai entender a profundidade do que nós estamos falando. Abraão está comendo com Deus. Abraão está sentado, tem diante dele o próprio Deus, e ele está servindo a esse Deus. Agora a Bíblia diz que, entretanto, escuta isso, com 99 anos de idade, ele está de pé ali. Não, ele não foi comer. Ele é o garçom. E por que ele está de pé? Se pedir alguma coisa, eu estou aqui disponível. Mas quantos empregados que Abraão tem? Não tem nenhum empregado aqui. Não tem empregado. Ele poderia chamar lá uma tropa. Bota todo mundo aqui, vai ser. Não, ele diz: não, aqui não. Aqui sou eu. É eu que quero servir os meus hóspedes. Entenda uma coisa, irmão: quer servir a Deus, não transfira para A, para B, para C, para D. Ninguém pode te substituir na relação com Deus. Você pode pedir: irmão, ora por mim, irmão, ora por mim. Mas entenda, na intimidade é só você e Deus. Aleluia. Isso não se transfere. E Abraão entendeu: eu não vou passar
esse serviço a Deus para empregado, para funcionário. Eu estou aqui. Talvez minhas pernas podem até bambear, mas eu estou aqui disponível, Deus. É só pedir. Estou disponível. E a Bíblia diz que ele ficou observando-os enquanto eles comiam. Ele está ali, sem participar, mas apenas a observar. Então, verso 9. Agora começa um outro patamar. Gostaria de ter mais tempo para poder explicitar melhor, mas eu creio que o Espírito Santo vai te direcionar para você entender esse texto. Abraão está ali servindo aqueles homens e de repente disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la, aí na tenda. Ele está dizendo, ela está do lado, ela só está ali depois daquelas cortinas. Igreja do Senhor. Quando eu olho para essa maneira como o Espírito Santo deixou para narrar para nós, isso mostra que Deus, Ele sabe quem é você. Deus sabe o que passa dentro de você. Mas Deus, Ele quer que você abra o teu coração para Ele. Aleluia. Não tem essa história, Deus já sabe, Deus me conhece, sim. Ele sabe quem é você. Ele sabe onde você está, mas Ele quer que você se apresente diante dEle. É você que se levanta, é você que se postura, é você que se apresenta. Por acaso Deus não sabia onde é que Sara estava? Não, ele sabia. Mas Ele está perguntando para Abraão: Abraão, cadê Sara? Cadê Sara, tua mulher? Ele disse: está aí na tenda. Aí então no verso 10, meu Deus, Deus abre a agenda dele e está dizendo: olha, Abraão, eu vou voltar aqui. Certamente tornarei a ti por esse tempo de vida. Troca para mim, bota lá de novo aqui em James. Sabe por quê? Porque tem uma agenda. Voltarei a ti no próximo ano, Abraão. Eu tenho uma agenda com você. Daqui um ano eu vou voltar aqui. Sara, tua esposa, vai ter um filho. Não é anjo que está te falando, é o próprio Deus que está lhe falando com ele. Aleluia. Eu estou dizendo para você, daqui um ano eu estou na porta da tua casa. Eu estou dizendo para você: escuta, não tem nenhum cercadinho. Está todo mundo vendo. Está todo mundo olhando. Quem são aqueles que o Abraão, o nosso Senhor, está lá servindo? É anormal, é atípico. Mas escuta, as pessoas têm que ver a sua entrega para Deus. As pessoas têm que ver que você ama o Senhor. Que mesmo que você está fazendo aquilo é porque ama. Tem que ser por amor, não tem que ser por obrigação. Abraão estava ali porque amava, porque queria estar. Como disse e vou repetir, poderia ter colocado os empregados ali, mas a recompensa vem. E Deus diz: olha, eu vou voltar daqui um ano e Sara vai ter um filho seu. Sara estava escutando a conversa, até porque Sara está curiosa. Peraí, meu marido está servindo, tem tanto empregado para fazer isso. Quem são esses? Ela está curiosa, mas ela é respeitosa. Ela não vai se intrometer na conversa do marido. Ela não vai se entrona. E ela só escutava a conversa. Vira 11. Diz a Bíblia então que Abraão e Sara, eles eram idosos. Sara estava com seus 89 anos de idade. Abraão estava com seus 99 anos de idade. E agora, ao ouvir ela dizer, verso 12 diz que ela riu no seu íntimo. Ela riu. E ela disse: eu estou velho. Está velho meu marido. Como ainda teremos prazer sexual? Como que ainda poderemos gerar uma criança? Vira para mim. Todavia, naquele momento, o Senhor questionou Abraão: por que se riu Sara? Volto a repetir aos irmãos. Sara está onde? Sara está em outro ambiente. Ela não está no meio, no núcleo. Não tem como ninguém ter visto ela. E outra coisa, a Bíblia diz que ela riu no íntimo. Ela não deu gargalhada. Foi só para dentro. E agora Deus, o Senhor, questiona Abraão. Não está questionando Sara não, está falando com o homem aqui. Por que se riu Sara, conjecturando? Será possível dar luz? Agora que só vai, escuta, irmão. Deus conhece teu pensamento. Deus sabe o que passa aí dentro. Sim, Deus está vendo tudo. Olhando tudo. Os segredos
mais íntimo do nosso coração estão nus e patentes diante do Senhor. E aí então, Deus ele fala algo que é tremendo, verso 14. O Senhor diz, olha, acaso existe algo extraordinário demais para Yahvé? Uma outra versão vai dizer, por acaso existe alguma coisa difícil para Deus? Tem alguma coisa que é difícil para Deus? Tem alguma coisa que Deus possa dizer, não, isso aqui não dá? Não, queridos. Aí Deus vai reafirmar o que ele disse lá. Ao tempo determinado, retornarei à tua presença e Sara vai ter um filho. Sabe por quê? Porque não tem nada difícil para mim. Eu vou voltar daqui a um ano e Sara vai ter um filho. Amados, Deus estava ali. A presença do Senhor estava ali. E agora Deus está trazendo promessa. Deus está trazendo para Abraão uma revelação de tudo aquilo que ele já tinha revelado lá atrás. Escuta, já se passaram 24 anos e agora Deus está marcando a agenda. Olha, depois de 2 décadas e meia, vocês vão ter um filho no braço. Eu não sei quanto tempo você está esperando. Eu não sei quanto tempo faz que você está em oração. Mas eu quero dizer para você, não desista, permaneça, continue. Deus não falha, Deus não erra, Ele não se equivoca. A agenda dele que é diferente da nossa. A sublimidade de Deus, ela é muito maior quando o impossível dos impossíveis acontece. Sara ter um filho aos 64 anos seria um grande milagre. Aos 65. Abraão ter um filho aos 75, seria um milagre. Mas agora, os dois, aleluia, um com 90, outro com 100, um milagre é muito maior. E sabe o que eu digo? Uma frase que eu li e guardei para mim. Não é que Deus está demorando, irmãos. Deus só está caprichando. Ele está caprichando no milagre. Se torna muito mais extraordinário quando aparentemente demorou demais. Aí vem a mão dele e faz esse tipo de milagre. Agora é importante nós salientarmos o que temos aqui nesse desenho, desse texto. Nós temos um homem que recebeu a visita de Deus. Um homem que serviu. Até o versículo 9, lá está esse homem. Até o versículo 8. Servindo, se dedicando, se disponibilizando, seus bens, suas coisas. Aí a partir do verso 9, Deus entra e diz, eu vou abençoar a tua casa. Eu vou deixar algo aqui. Tem muita gente que só quer a bênção de Deus, mas não quer servir a Deus. Tem muita gente que só quer os benesses do Evangelho, mas não quer compromisso, não quer aliança. Não quer viver no compromisso com o Senhor. Abraão, ele fez o contrário. Primeiro ele serviu, primeiro ele doou, ele deu o seu melhor. Aí Deus então vai arrematar e vai terminar esse desfecho aqui da promessa do filho, trazendo para ele a revelação. Daqui a um ano eu vou cumprir a promessa. Irmãos, depois você lê em casa a riqueza que esse texto tem. Mas aí eu só preciso aqui, eu tenho 5 minutos. E eu vou terminar dizendo para a igreja, no verso 16, a Bíblia diz que aqueles homens se levantam para partir, comeram, deixaram promessa, deixou alegria naquela casa, tem uma esperança, e eles se levantam para partir. E a Bíblia está dizendo que eles então conseguem avistar Sodoma. Os olhos deles avistam Sodoma. Abraão, escuta. Abraão, ele não se despede para ir embora. O que ele faz? Ele acompanha eles. Vai com eles ainda. A fim de se despedir. Mas ele não ficou na porta ali. Tá bom, tá, tchau. Não, vai junto. Até o limite. Quanta gente que perde a bênção por causa disso. Não quer andar um pouquinho mais. Não quer ir um pouquinho mais. Sabe por quê, irmãos? Observe um detalhe. É nesse encaminhar de Abraão, é nesse ir com eles um pouco mais. Abraão ia com eles para os encaminhar. Vira o 17 agora. Olha o que diz. Então o Senhor falou consigo mesmo: ocultarei de Abraão o que planejo realizar. Deus está dizendo, peraí, esse homem é meu amigo, ele está me servindo, eu vou ocultar o que eu vou fazer dele. Vira o 18.
Abraão será pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Deus está dizendo, olha, esse homem eu escolhi ele. Vira para mim o 19. Porquanto eu o escolhi, para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se o caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto tem prometido. Se coloque de pé. Verso 20 diz: então o Senhor disse, então compartilhou com Abraão o Senhor as acusações e os gritos contra Sodoma e Gomorra são tantos e tão expressivos que o seu pecado é grande demais. Igreja, Aleluia. Deus quer revelar os segredos dele para você. Oh, meu Pai, aleluia. Mas como? Glória a Deus. Como Deus vai revelar os segredos se você não é íntimo dele? Aleluia. Se você não tem amizade com ele? Eu te pergunto, você conta a tua vida para qualquer um que você encontra na rua? Você está falando da sua vida para quem é desconhecido teu? Você vai contar os seus segredos? Olhe lá para quem você confia, para quem é amigo, para quem senta na mesa com você, para quem chora com você, para quem ama com você. Ei, querido, Deus quer compartilhar com você, mas Ele está te chamando para intimidade, para você ter um relacionamento com Ele. Aleluia. Apocalipse 3 e 20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu haverei de adentrar, cear com Ele e Ele comigo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Jesus está à porta da tua casa, à porta da tua tenda. Aí eu te pergunto, você vai deixar passar ou você vai convidar para entrar? Você vai servir a Ele ou você vai dizer, não, vai para a próxima casa, vai para a próxima tenda, eu não estou com tempo, não dá para mim. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar na sua casa. Feche os teus olhos. Eu não sei se tem alguém aqui que adentrou as portas desse templo, que está desviado, que está afastado do Evangelho, que não entregou a vida para Jesus. Hoje Jesus está batendo a porta do teu coração e dizendo, eu quero entrar, eu quero cear com você, eu quero mudar a tua vida. Mas para isso você tem que fazer como Abraão. Abraão saiu correndo ao encontro daquele homem. Abraão foi encontrar-se com eles, ele foi encontrar-se com Deus. E Deus quer que você venha encontrar-se com Ele. Se tem alguém que está desviado, afastado do Evangelho, eu te convido a vir aqui à frente, se render a Jesus. Jesus hoje quer mudar a tua vida, mudar a tua história. Ele quer trabalhar em você. Tem alguém? Se não tem ninguém, eu quero dizer para você como igreja do Senhor, você que já serve a Deus em nome de Jesus, hoje Deus está te chamando para viver um patamar muito mais alto. Saia da superficialidade, saia dessa vida mesquinha, medíocre. É preciso você entender. Abraão teve um encontro com uma teofania, mas hoje você pode ter um encontro com o próprio Emanuel, o Deus que se tornou carne, o Deus que habitou entre nós e que tem as suas mãos furadas. Esse Jesus está aqui, o Emanuel está aqui. Ele quer se relacionar com você, Ele quer marcar você, Ele quer trabalhar no teu coração. Igreja do Senhor. Oh, Jesus, leva, leva, toma na mão.